A melhoria dos processos produtivos e a adoção de tecnologias inovadoras estão permitindo à pecuária brasileira aumentar a produtividade nos últimos anos com baixo impacto ambiental. Mas como conectar o campo às corporações para transformar essas boas práticas em ativos da fazenda? Sobre esse assunto eu converso agora com Ellen Estima, que é gerente de projetos e sustentabilidade da CIA Brasil. Seja muito bem-vinda, Ellen. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Essa questão da conexão com as corporações, ela está muito ligada em cada um fazer a sua parte, né? Hoje a gente sabe do grande papel que o produtor rural tem em produzir de forma sustentável, mas a gente sabe que o mercado da sustentabilidade, ele é um mercado de vários stakeholders, né? Vários atores. Então é importante nesse momento cada um entender a sua função e do produtor rural é produzir bem e de forma sustentável. Ótimo, Ellen, né? Muito importante a gente falar sobre esse assunto realmente, né? E eu queria perguntar para você, né, começar falando sobre como que o produtor rural pode ver cada vez mais a sustentabilidade como uma estratégia de negócio. Sim, com certeza. A gente fala muito da sustentabilidade como visão de negócio, porque já tem um entendimento, principalmente do setor financeiro, que negócios sustentáveis eles oferecem menos risco à sociedade. Tanto a questão econômica, né, e relembrando que a sustentabilidade é o tripé econômico, social e ambiental. Então, negócios sustentáveis que tenham a sustentabilidade como visão de negócios, eles oferecem menos riscos. E isso ligado ao produtor rural quer dizer produzir mais e melhor. Então, né, otimizando o uso de recursos naturais. O produtor tem que se preocupar na sua produtividade, a forma que ele produz isso. E entrando na sustentabilidade como visão de negócio, o que a gente está falando? Do produtor receber por essa forma de produção, receber melhor por essa forma de produção. E hoje em dia o que a gente já tem é acessar o dinheiro de forma mais barata, né? Isso a gente tem o exemplo do lançamento do Plano Safra 23-24, que está oferecendo desconto de até 1% se for implementado práticas sustentáveis. Perfeito. E aí, como a gente cria estratégias, né, para conectar o campo, né, às corporações, quando a gente fala nessas práticas sustentáveis, e quais são os benefícios dessa conexão para o produtor? A gente tem bastante hoje, quando a gente fala de mercado da sustentabilidade, certificações e protocolos. Então, as empresas estão fazendo um movimento muito grande de criar protocolos sustentáveis e aí agregar valor ao produto final desse produtor, né? Seja carne, leite, né, na pecuária. Então, é ele receber melhor por isso. E aí passam por esses protocolos. Além disso, o que a gente tem também? Com a questão do carbono, né, que está sendo muito falado em mercado de carbono, está surgindo muitos inventários das fazendas, então a gente entender como é a fazenda no carbono, então qual é o resultado, qual é o balanço de carbono dessas fazendas e se é possível em algum momento monetizar e ganhar por crédito de carbono. E a gente também tem os mapeamentos das fazendas, né, para entender a forma que é feita aquela produção. Então, o principal recado e a conexão é que as empresas e os elos da cadeia da pecuária estão se juntando para conseguir comunicar e evidenciar a forma que a produção pecuária brasileira é conduzida. Então, esse é o maior trabalho que está acontecendo e é a forma que as corporações, né, as empresas do agro estão se conectando com a produção rural. Tá certo. E Ellen, como que os produtores que querem, né, ter certificações, que querem atender a esses protocolos, como que eles precisam fazer? Quais são as estratégias para eles conseguirem fazer essa avaliação de mercado e criar as estratégias corretas para atingir esse objetivo? É importante entender que cada propriedade tem um modelo de negócio, né? Então a gente não pode colocar um padrão para todas as propriedades. Então é legal que o produtor entenda qual é o seu modelo de negócio e onde ele quer chegar. Até dentro da CIA a gente tem uma solução chamada agrocenários, que a gente simula cenários técnicos financeiros a partir de como está a produção hoje em dia e quais são as possibilidades. E nisso, quais são as principais estratégias colocadas? São as práticas de baixo carbono, como a integração lavoura-pecuária, o plantio direto, o manejo adequado da pastagem, né? Então, quando a gente está falando em pecuária no Brasil, a alimentação à base a pasta é uma das principais práticas, né, de baixo carbono elencadas para cá. Uhum. Com certeza, inclusive falando dessa prática de baixo carbono, né, com as pastagens, quais são as ferramentas para o produtor descobrir qual que é o balanço de carbono da fazenda dele e como isso pode ajudar nessa conexão com as corporações, nessa agregação de valor ao produto final?
Já tem várias calculadoras de carbono disponíveis no mercado e tem metodologias conhecidas no Brasil, como o GHG Protocol. A CIA também tem uma calculadora de carbono focada em pecuária, né, para entender como é a realidade nesse carbono, né, no indicador carbono. Então, a dica para o produtor rural é que ele se conecte com empresas que façam esses inventários, porque a gente ainda tem uma jornada de aprendizagem em relação a isso. Né? Nós estamos conhecendo que tipos de dados são necessários das fazendas para gerar esses inventários de carbono. E aí a gente tem ainda como desafio no Brasil que a gente já tem dados, né, dos fatores de emissão, então isso a gente já tem mais em literatura, mas a gente tem poucos dados de fatores de sequestro. O que é isso? A gente ainda não tem muitos dados do potencial das pastagens e da forma que elas são conduzidas dentro das fazendas de sequestrar o carbono da atmosfera e acumular no solo. Então a gente ainda precisa, né, e aí volta a questão das conexões, das estratégias com as corporações, de conectar toda essa cadeia. Cada um precisa fazer a sua parte, a gente precisa ter cada vez mais instituições conectadas em levantar esses dados de pesquisa, os produtores querendo produzir de forma sustentável e empresas auxiliando nisso, né? Porque a gente não pode focar que somente o produtor paga essa conta da sustentabilidade a nível mundial. E se for nesse movimento assim de ele promover essa transformação, que ele realmente receba esse incentivo. Com certeza, né? Esse valor precisa chegar ao produtor rural para que seja realmente aplicado no cultivo dos alimentos. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Ellen. Foi um prazer conversar com você. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada mais uma vez. Planeta Campo, patrocínio. JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos.